Meus amigos, minhas amigas, vamos dar início à nossa reunião desta noite, como sempre se faz no Centro Espírita Harmonia, com uma prece. Senhor Deus, evocado ou não evocado, Tu estás presente. E é por isso que me dirijo a Ti, pedindo amparo e proteção para todos que estão participando desta palestra. Todos que estão sintonizados com a mensagem que aqui vai ser transmitida. Que todos nós temos a capacidade de aprender com ela o melhor para aplicarmos em nossas vidas, para que sempre tenhamos a oportunidade de estar ligados a Ti. Abençoa, portanto, todos que neste momento estão ligados conosco. Muito bem, vamos hoje conversar a respeito de uma passagem do Evangelho de João, João capítulo 3, versículo 12, onde Jesus diz: se vos falei das coisas terrestres e não entendestes, quanto mais se vos falar das coisas celestiais. E olha que ele estava conversando com um doutor da lei, com um homem religioso, conhecedor da Torá, um dos sábios em Israel, na Palestina de então, na Judéia. E o que é que ele estava conversando? Primeiro o homem o procurou à noite, chamado Nicodemos. Interessante, que é um nome grego. Nico, vem de Nike, vitória, demos, povo. Nicodemos, vitória do povo. Interessante isso. Mas ele era um judeu. Muito bem. E ele chegou elogiando Jesus, dizendo que ele era um rabi de fato, porque ninguém falaria o que ele, Jesus, falava, se não fosse inspirado, enviado por Deus. E Jesus lhe fala sobre reencarnação. E sim, sobre reencarnação. Jesus diz para ele que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. É claro que isso pode ter duas conotações. Nascer de novo pode significar uma mudança, uma transformação, mas também significa um outro nascimento. Genete anuten, no grego, que significa nascer novamente. Alguns tentam dizer nascer do alto, mas os teólogos mais importantes colocam que nascer de novo, mesmo dando uma conotação de transformação moral, é que é o correto. E Jesus tinha dito isso, mas ele não entendeu. Ele deveria ser um fariseu. E os fariseus, diz Flávio Joséfo, tinham um sentimento, uma ideia de reencarnação. Se vocês já leram a revolta dos judeus, ou a guerra dos judeus, como Flávio Joséfo denominou, ele diz que os fariseus acreditavam que um homem bom poderia voltar em outro corpo. Então, isso referenda o que Jesus estava falando para o fariseu. Mas o homem não entende. Diz, mas como é que pode, eu sendo já velho, nascer outra vez? Por acaso vou voltar ao ventre da minha mãe? O que significa que ele entendeu perfeitamente que Jesus falava em nascimento de uma mãe, ou seja, voltar à vida física numa reencarnação, nascendo de uma mãe. E Jesus vai lhe dar a grande lição de que o que nasce do espírito é espírito, o que nasce do corpo é corpo. E que ele não devia ficar admirado de ele dizer que devia se nascer de novo. É interessante pensar a respeito disso. E olha que Jesus vai e diz, justamente no versículo 12, que se falasse das coisas terrestres, ou falando das coisas terrestres, ele não era entendido. Imagine se falasse das coisas celestiais. E nós sabemos isso como espíritas. Não é à toa que em
31 de março de 1848, os fenômenos mediúnicos tomaram uma forma mais expansiva, porque eles sempre aconteceram na história da humanidade. Porém, naquele dia, é um marco para a modernidade. Estava-se na metade do século XIX e numa família metodista, portanto protestante, numa das ramificações protestantes, um espírito cria um fenômeno de assombração. E, naquele dia, vai se saber que esse espírito foi assassinado naquela casa. E ali começa, inclusive, por causa de mulheres. Interessante, porque nesse momento nós estamos falando de uma sincronicidade histórica. Vocês se lembram que Jesus, quando ele é assassinado na cruz, quando ele retorna, a primeira pessoa a quem ele aparece são as duas mulheres, Maria Madalena e Salomé. E a Maria Madalena, ele manda que vá dizer aos seus discípulos que ele havia voltado, como ele sempre dissera. É a famosa ressurreição, que na verdade é um fenômeno de materialização. E também vamos observar, ali começa realmente o movimento que transformou o mundo, que se transformou depois no cristianismo e mudou a face da terra. E nós estamos hoje, 2000 anos depois, falando justamente sobre esse evento. Por quê? Porque naquele momento a demonstração da imortalidade da alma se fez presente. Não só por Maria Madalena ir dizer no cenáculo aos companheiros de Jesus, apóstolos, que ele havia voltado, mas logo depois, para confirmar, Jesus aparece no meio deles, com as portas fechadas, dizendo: a paz seja convosco. E senta e conversa e parte o pão, e todos vivem aquele momento maravilhoso. Em 31 de março de 1848, foram 3 mulheres que estavam num quarto amedrontadas, enquanto raps, ou seja, fenômenos de ruídos, aconteciam por toda parte, e que ruídos não eram provocados por pessoas encarnadas. A menina Kate Fox, na cabeceira da cama, dá 10 pancadas e pergunta: seu pé rachado? Pensava que era o diabo. Faça como eu fiz. Os ruídos param, 10 pancadas se fazem ouvir. Automaticamente a menina se assusta e todas que estão, todas 3 se assustam. Ela, mais a mãe, mais a irmã. E a mãe tem uma intuição e faz a seguinte proposta: que uma pancada significaria sim, 2 pancadas significariam não. E ela pergunta se é uma pessoa viva, que está encarnada, portanto. E automaticamente 2 pancadas, não. Ela pergunta se é alguém que morreu. 1 pancada, sim. Vejam, coisa interessante. Há um diálogo que começa. E são 3 mulheres, e uma delas estabelece a comunicação primeira, nos tempos modernos, com um espírito desencarnado. Nesta mesma noite, Wesley, um vizinho, com vários outros, utilizando o método de Margarita Fox, vai e interroga o espírito e descobre que ele foi assassinado naquela casa, enterrado no porão. E aí começa todo o movimento mediúnico moderno. Vocês perceberam? Que coisa interessante. E no momento em que isso acontece, o que é que o mundo faz? Como o mundo reage? Num primeiro momento, existe um espanto. Em seguida, começam a haver divergências. Muitos dizem que aquilo tudo é mentira,
outros afirmam que é verdade. Mas, independente de todos, o movimento se alastra e no mundo inteiro começam a haver comunicações dos espíritos. E o interessante é que uma discussão que se estabelece, aqueles que atacam ferozmente o fenômeno, no início negando, mas depois, diante de tantos fatos e de personalidades importantes que começaram a afirmar a veracidade do fato, não puderam continuar negando. E se não puderam continuar negando, começaram a inventar hipóteses. Mas o mais importante é que os espíritos, com as suas comunicações, provocaram, durante todo o século XIX, uma discussão tão grande que as pessoas, os filósofos, os cientistas, tiveram que se voltar para estudar a mente humana. E começa a psicologia. Não é à toa que, a partir de 1870, Wilhelm Wundt vai criar o primeiro laboratório de psicologia. E daí para frente vão aparecer diversas teorias e todas elas têm como ponto fundamental o buscar, negar ou explicar de tal maneira os fenômenos mediúnicos que tirassem a ideia de espírito. Olha que coisa! Os homens estão lidando com uma coisa terrestre, sim, porque uma comunicação mediúnica é uma coisa física, é algo que pode ser testado, pode ser verificado, e eles não querem acreditar. Agora imagine quando os espíritos começaram a falar, através de vários médiuns, sobre as coisas do mundo espiritual. Allan Kardec teve o mérito de poder observar o fenômeno e aplicar o método mais inteligente que até então foi aplicado. Ou seja, a própria inteligência. Porque ele vai dizer, se o fenômeno demonstra inteligência, então em vez de tentar criar uma hipótese para explicá-lo, vamos perguntar a ele. E ele começa a perguntar, e o fenômeno diz, eu sou espírito, vivi aí. E aí começa a doutrina espírita no mundo. Em 1857, 18 de abril, saiu o primeiro livro dos Espíritos, sua primeira edição. E em 1858, a segunda. E em 1860, a definitiva, e daí para frente, só foi corrigida em alguns pontos por Allan Kardec. E o Espiritismo começou a falar das coisas celestiais. Mas até hoje a discussão continua. Por quê? Porque os homens não conseguem crer nas coisas celestiais. Eles não estão acreditando nas coisas físicas, que podem ser estudadas. E tantas pessoas estudaram. Mas o interessante é o que acontece conosco nesse meio. Nós também somos pessoas que estamos muitas vezes presos ao terrestre, não acreditamos em coisas terrestres e também não acreditamos em coisas espirituais. Nos tornamos descrentes de tudo. Temos que começar a olhar com mais empenho para a nossa própria vida. Nós somos seres duplos. Sim, porque nós somos espírito ligados a um corpo. Nós estamos aqui encarnados. Vejam. E quantos espíritos já se comunicaram e comunicam agora mesmo pelo mundo inteiro, dizendo que viveram aqui, que estão no mundo espiritual e que vão voltar, vão encarnar e que já viveram aqui muitas vezes, como todos nós. E será que nós acreditamos realmente nessas coisas que são terrestres? Porque não estamos falando do mundo espiritual, muitos falaram, mas eu estou falando de morrer, de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Então estou falando de coisas materiais. Você tem consciência de que é o Espírito? Observe a Universidade Livre do Espírito,
aqui do Centro Espírita Harmonia. O que é que ela busca? Fazer com que cada um de nós se conscientize de que é um espírito encarnado. Ou seja, está falando de uma coisa terrestre. Eu sou um espírito ligado a um corpo. Sim, você pode me dizer, pois isso me adianta o quê? Adianta muito. Porque, em primeiro lugar, vai fazer com que você perca o medo da morte e passe a respeitar a vida. Por quê? Simples. Porque você nunca vai morrer. Então tem que respeitar a vida. Porque se desrespeitar a vida, você vai ter que conviver com esse desrespeito. Vai ter que ter problemas, porque vai criar complexos e complexos de culpa. Quando sair do corpo físico, vai chegar no mundo espiritual com um problema sério, sem saber o que é que está vendo, o que é que vai acontecer do outro lado, porque também não se informou sobre as coisas espirituais, mas não estava nem se informando das coisas terrestres. Então está na hora de nós começarmos a olhar bem as coisas terrestres, mas começar também a olhar para as coisas espirituais. Ao descobrir que somos espíritos, ao conscientizar mais do que descobrir que nós somos espíritos, nós temos a condição de poder estabelecer um novo relacionamento, primeiro com o corpo físico, depois com os nossos companheiros na família e na sociedade. Por quê? Porque todos são espíritos. Porque nós já convivemos muitas vezes antes, no passado, em outras existências, em outros países, em outros lugares, e isso através da história. O interessante, falando de coisas terrestres, da reencarnação, nós aprendemos que nós somos os criadores da história. Sim, porque participamos dela, desde a mais remota antiguidade. Nós participamos, e eu vou falar somente da parte em que nos tornamos conscientes de nós mesmos como seres humanos. Nós participamos dos grandes eventos históricos em vários lugares. Nós contribuímos de uma forma ou de outra para o mundo em que hoje voltamos a viver. E muitas vezes contribuímos de forma positiva, mas também de forma negativa. Isso por quê? Porque o mundo se mostra com problemas diversos no campo moral, no campo econômico, pessoas que passam fome, pessoas que têm muito, outras que não têm nada. Então significa que nós também já contribuímos nessa parte. E que, sabendo que somos espíritos da responsabilidade que nós temos nos eventos que se passaram, podemos começar a tomar uma atitude nova daqui para frente. Sim, porque eu sei que eu vou voltar. E o interessante, Leon Denis tem uma frase que é característica. Ele diz o seguinte, que é preciso que nós tomemos uma atitude para ajudar o mundo a mudar. Por quê? Porque se nós fizermos uma parte, se nós contribuirmos para que o mundo seja melhor, para que as relações humanas sejam melhores, para que haja menos desproporção na sorte, no destino das pessoas, menos problemas entre as classes sociais, quando nós voltarmos, nós não encontraremos uma sociedade ingrata e madrasta, como estamos muitas vezes hoje recebendo de volta. Porque de uma maneira ou de outra, mesmo que não estivéssemos capitaneando as grandes nações, fazendo parte das grandes deliberações dos aristocratas, dos reis, dos governantes, dos guerreiros, mas de alguma maneira nós estávamos contribuindo no dia a dia. Sim, porque mesmo muitas vezes vivendo em países de formação cristã, nós não absorvemos e não vivemos a mensagem da transformação que deveríamos viver. Sim, porque se tivéssemos vivido, tínhamos contribuído melhor e não estaríamos com problemas em nossas consciências por causa disso.
quiçá a sociedade estivesse bem melhor. Porém, nós não podemos voltar atrás, como dizia Chico Xavier, para começar de novo. Mas podemos começar agora e fazer um final diferente. Agora que nós sabemos que somos espíritos, agora que nós sabemos que não vamos morrer, vamos mudar de plano e depois voltar numa dialética senoidal constante. Nós vamos ao mundo espiritual, retornamos ao mundo físico. Vamos ao mundo espiritual, retornamos ao mundo físico. E para que isso? Para aprender. Isso. A cada encarnação nós estamos aprendendo. Nós passamos por dificuldades. Toda dificuldade é aprendizado. Nós passamos por dores. As dores mostram que nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Olhem que coisa importante. Isso quem nos dá? A ideia disso quem nos dá? A certeza de que somos espíritos. A doutrina espírita nos ensina isso porque ela nasceu da dialética entre o homem no mundo físico e o mundo espiritual. Aqueles que viviam nos mundos celestiais voltaram e conversaram conosco, estão conversando todos os dias nos diversos movimentos mediúnicos do mundo, não só espírita, mas outros que existem nos Estados Unidos, na Europa de uma maneira geral, na Ásia, na África. Porque a comunicação espiritual acontece no mundo inteiro. Então, nós temos em nossas mãos, primeiro, um conhecimento de coisas terrestres. Nós temos a ciência, mas nós temos também o conhecimento de que somos espíritos encarnados. Isso é uma condição terrestre. Mas nós sabemos que existe um mundo espiritual e essa é uma condição celestial. Então, nós temos que começar a pensar o seguinte: eu tenho que estabelecer um modo de vida de tal forma que quando eu volte ao mundo espiritual, eu esteja bem melhor. E no mundo espiritual bem melhor, se eu ampliei a minha inteligência, se eu aproveitei os aprendizados que a encarnação dá constantemente, sim, porque tudo que nos acontece é aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Então, acontece um problema. A perda de um ente querido é um aprendizado. E se nós sabemos que somos espíritos, sabemos que o ente querido também é um espírito. E que nós vamos nos encontrar quando também desencarnarmos. E que nós vamos nos encontrar muitas vezes à noite, quando nós sairmos do corpo, nos desdobrarmos pelo sono e vamos conversar com esse ente querido que se foi e outros. E mais ainda, que esse ente querido se soube como nós estamos aprendendo a viver bem, se teve conhecimento, e nós que já conhecemos que somos espíritos, se soubemos passar para esse ente querido essa ideia, esse conceito, então automaticamente ele está numa situação bem melhor e poderá inclusive em várias oportunidades se comunicar conosco. Nos centros espíritas sérios, nas reuniões mediúnicas sérias, eu recebi mensagens espirituais ao longo da minha vida. Eu recebi mensagens diretamente, como também psicografadas, como recebi também mensagens psicofônicas. Por quê? Porque desde cedo eu estava na certeza de que sou espírito e buscando o conhecimento, como vocês, eu tenho certeza, estão buscando. Tanto estão que estão participando desta palestra, que estão participando dos trabalhos do Centro Espírita Harmonia, que estão participando dos trabalhos da Fundação Lar Harmonia. Porque isso daí já é uma preparação interessante, são coisas terrestres que nos preparam para coisas celestiais. Olha que coisa fantástica, como espíritos que nós somos, e essa é a nova consciência. Nós sabemos que é preciso, como disse Leon Denis, trabalhar por um mundo melhor, para nós voltarmos e receber o fruto do nosso trabalho numa sociedade melhor, numa sociedade mais amiga, mais fraterna, numa sociedade menos injusta. No passado, nós não sabíamos de nada e contribuímos para os fatos que acontecem hoje em dia de uma forma geral. As desigualdades sociais, os sofrimentos, a fome, etc. Mas agora, nós temos a capacidade de contribuir para mudar isso. Contribuir nos trabalhos sociais, nos eventos,
Como mesmo no Centro Espírita da Harmonia, na Fundação Lar Harmonia, no Lar dos Velhos, nos trabalhos diversos que o centro proporciona, e se você não está aqui, nos centros que você pode participar, ou nos eventos positivos que outras instituições, religiosas ou não, proporcionam. Vamos, agende-se para isso. Entregue-se esse trabalho como espírito que você é. Crie uma nova consciência. Faça a diferença no mundo. E para fazer essa diferença, primeiro ponto, conscientize-se de que você é um espírito. Ah, mas eu posso me conscientizar sem saber disso. Porém, eu fico imaginando, se você é materialista, você vai trabalhar por um mundo melhor para quê? Para quê? Porque se você vai morrer, tanto faz. Se você fizer o bem, não fizer o bem, vai morrer. Ninguém pode estabelecer uma moral sobre uma doutrina materialista. É impossível. Inclusive porque essas doutrinas geralmente partem de uma proposição errada. Os fins justificam o meio, não, senhor. Aí é que a doutrina espírita vai contra todos os que pensam assim. Nós temos que levar em conta os meios têm que ser corretos, os meios têm que ser dignos, para que a finalidade também possa viver essa dignidade. Ninguém pode estabelecer uma verdade mentindo, ninguém pode estabelecer a paz fazendo a violência. A doutrina espírita vai dizer isso para nós. Para que nós transformemos o mundo, é preciso que nós mudemos. Jesus já falava sobre isso. A doutrina espírita fala isso. A psicologia moderna, a psicologia profunda, a psicologia analítica nos convida para isso. Eu tenho que mudar primeiro a mim. Aliás, Jesus ensinou isso de uma maneira interessante numa frase. A frase é: amar ao próximo como a si mesmo. Muitas pessoas têm amado ao próximo, mas sem amar a si mesmo. Por quê? Porque quando eu amo a mim mesmo, eu estou amando o meu self. Eu não estou amando simplesmente o ego. Eu estou amando o meu self. E o self é a minha totalidade psíquica. Olha que coisa. Então, se eu me amo, eu descubro como é que se ama. Porque eu passo a cuidar de mim, eu passo a fazer o melhor por mim. Automaticamente, eu posso fazer pelo meu próximo. Por quê? Porque eu aprendi comigo o que é amar. Vejam Jesus. Ele se amava. Logo, amava as pessoas. E os exemplos dele eram exemplos de amor que iam além da sua própria visão e da visão do meio onde ele estava, de nacionalismo, de visão social fechada, aqueles que são da minha grei. Haja vista a parábola do samaritano, o bom samaritano. E vocês devem se lembrar, quem era o bom samaritano? Ninguém sabe. Sabe que apenas o nome dele? Não. Mas sabe que ele era um samaritano. E quem era um samaritano? Querem fazer uma associação? O palestino moderno. Sim, inimigo de Israel. Os dois eram inimigos. Se lembram? Um doutor da lei, Jesus está falando, ele interrompe e diz: mestre, vejo que és inspirado por Deus. Então, eu gostaria de saber, qual o maior dos mandamentos? E Jesus, de uma maneira imediata, na sua capacidade de espontaneidade nessa resposta, ele diz: ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todo o teu ser. Mas o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele não estava fazendo uma revelação, sabem por quê? O Shemaí de Israel, ouviu, ó Israel, é uma prece que todo judeu tem que dizer todo dia. Então ele disse para o homem: é cumprir aquilo que todo mundo diz, aquilo que todo mundo ora.
Aí o homem disse: disseste bem, mas quem é o meu próximo? Naturalmente ele tinha ideia. O próximo seria outro judeu, tá lá? Para que o povo pudesse fazer parte dos filhos de Deus, tinha que se converter ao judaísmo. Aí Jesus começa uma história, uma parábola, um matla, uma analogia. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado por ladrões. Ele, largado como um morto. Pouco tempo depois, veio um sacerdote. Viu o homem caído, ensanguentado, passou ao largo e foi embora. Algum tempo depois veio um levita. O levita viu o homem caído, passou ao largo e foi embora. Nisso vem um samaritano, o inimigo dos judeus. O samaritano viu o homem caído, foi até ele, viu que ele estava vivo, pensou-lhe as feridas, provavelmente usando azeite e vinho, como era costume na época. Depois colocou-o no seu cavalo. Era um homem que tinha posses, portanto, porque ter um cavalo era como você ter hoje um carro de luxo. Foi a uma estalagem, colocou o homem lá e disse ao estalajadeiro: tome aqui uma quantia e se você gastar mais na volta, eu lhe reembolso. O homem devia ser conhecido e por ele já se vê que é um homem honesto. O estalajadeiro sabia disso. Aí Jesus vira-se para o homem e diz assim: quem foi o próximo daquele homem? Ele fala para o doutor da lei. Aí o homem fica parado. Ele teria que dizer o samaritano, mas ele não ia dizer nunca. Como? Ele ia falar o nome do inimigo. Ele não tinha um inimigo como próximo dele. Então, o que é que ele faz? Ele vai fazer uma hipérbole. Aquele que usou de misericórdia para com ele, porque ele tomou a cacetada, ele sabia o que Jesus quis dizer. E Jesus disse para ele: vai tu e faz o mesmo. Então, esse é o seu próximo, qualquer um, porque inclusive ninguém sabia se o homem que estava caído era judeu ou não. Mas o sacerdote não fez isso, e vocês dirão que dois homens maus, dois religiosos que não tiveram fraternidade. Eu tirei a vocês, olhe, não é bem isso não. Todos dois, o sacerdote e o levita, agiram corretamente. Aí vocês vão querer me colocar no paredão. Como, Djalma? Aqueles que não deram assistência ao pobre coitado que estava caído, como é que eles fizeram o que era correto? Jesus deu uma lição para nós. Muitas vezes, a religião é muito mais fator de separatividade, fator de não fraternidade, do que a não religião. É claro que o samaritano era religioso, ele tinha a sua religião, mas era uma religião que, embora seguindo Moisés, embora seguindo o que nós chamamos de Antigo Testamento, eles agiam de forma diferente dos judeus. Por isso, eles eram inimigos nesse ponto, porque a religião também forma inimigos mortais muitas vezes. Então Jesus deu essa lição. O sacerdote, se tocasse no homem que estava com sangue, ele ficaria imundo, ele ficaria impuro e seria castigado por Deus, porque o pecado era transmitido como se fosse um vírus, como se fosse a Covid. Se você pegasse alguma coisa que fosse imunda ou de um pecador, o sangue era uma imundície, a pessoa virava um pecador na hora. O sacerdote tinha obrigações religiosas, não podia ficar impuro, ele agiu corretamente. O levita, que fazia parte de uma tribo que não teve território, justamente para ficar entre as tribos dos judeus, para manter a tradição, ele também passou ao largo, porque se ele ficasse impuro, imundo, ele não poderia cumprir o seu dever. Vejam que coisa, como a nossa mente se expande
quando a nossa mente se abre. Quando nós entendemos a mensagem. Jesus deu duas mensagens. Primeiro, a de que o nosso inimigo é próximo ao nosso próximo. E a segunda, que a religião é muitas vezes um fator de separatividade. Aliás, nós sabemos disso. As grandes lutas no mundo sempre se deram entre religiões, as cruzadas, as lutas dos cristãos contra cristãos, as lutas dos protestantes e católicos na Europa. Ou seja, todos dois seguindo Jesus, e todos dois se matavam. Jesus falava de amor e os religiosos, os cristãos queimavam pessoas vivas, porque eram inimigas. Mas Jesus não disse que o inimigo era um próximo e que tinha que ser amado. O se reconhecer espírito sabe disso. Aquele homem que estava caído e o samaritano eram dois espíritos. E observe, nós estamos falando de coisas terrestres, não estamos falando de coisas celestiais. Mas falando das coisas celestiais, todos são filhos de Deus. Logo, todos nós somos irmãos em humanidade. O saber que somos espíritos nos dá essa certeza. O saber que somos espíritos nos coloca diante dessa verdade. E se somos espíritos e somos criados por Deus, somos irmãos em humanidade. Não importa de que país você seja, não importa a sua religião, não importa o seu credo político, não importa a sua ideologia em qualquer sentido. Nós todos somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai. E nós temos a mesma destinação. Nós viemos de um passado que se perde na noite dos tempos, encarnando e reencarnando. E vamos continuar encarnando e reencarnando até encontrarmos o equilíbrio, chegarmos num ponto que nós não sabemos o que é. Mas sabemos que é preciso mudar a forma de ser, de pensar, de sentir. Por quê? Porque se não fizermos isso, nós vamos ter um problema. Nós vamos voltar e encontrar o mundo cheio de desigualdades como encontramos dessa vez. Um mundo onde muitas vezes nós passamos dificuldades, porque nós geramos isso no passado, quando estávamos encarnados. Porque nós apoiamos ideologias, porque nós apoiamos religiões que criaram separatividade e luta. Agora que eu sei que eu sou espírito realmente, mas essas religiões acreditam na imortalidade da alma, mas acreditam na sua grei. Só existe o benefício para mim, porque cada uma delas vai dizer eu tenho a verdade. E nós espíritas não temos a verdade. E o espírito não tem a verdade. O espírito pode ter a sua verdade. Cada espírito tem a sua verdade. Por isso, quando você ouvir uma mensagem mediúnica ou você lê uma mensagem mediúnica, aquele é ponto de vista do espírito que se comunicou, não é a verdade. Cada um tem sua verdade, porque cada um caminha o seu caminho. Mesmo que vivamos, por exemplo, como espírita, todos nós aqui que estamos conversando, eu presumo somos espíritas, mas os nossos destinos são diferentes, porque cada um estará vivendo isso de uma forma. Se eu sou espírita e tenho inimigos, que espírito eu sou? Quando eu chegar no mundo, entre aspas, celestial, eu vou encontrar meu inimigo lá e vou dizer assim, ele também é imortal como eu, ele é também um espírito. E agora, como é que fica? Sim, esse é que é o ponto. Então, ao saber que somos espíritos, nós vamos saber isso. Vamos nos encontrar lá do outro lado. E aquilo que nós fizermos aqui, agora, aos nossos irmãos, nós vamos encontrá-los outra vez. E ao encontrar face a face, lá no mundo espiritual, como é que nós vamos ficar? Se nós aprontamos, se nós traímos, se nós mentimos, como nós estaremos? Hein? Como? Quando encontrarmos face a face as pessoas com quem fizemos isso, é o grande problema. Por isso, pensemos muito.
quando tivermos que tomar atitudes em todos os campos religioso, político, ideológicos de uma forma qualquer. Porque nós vamos nos encontrar. E o mais interessante, nós vamos voltar outra vez. E muitas vezes, por causa dos problemas que nós nos causamos, voltamos na mesma família. E aí, vocês se lembram do mito de Adão e Eva. Os dois primeiros irmãos, um matou o outro. Mas são espíritos, se encontraram de novo. E agora, como ficamos? Então, o saber que somos espíritos nos dá essa condição. Isso é saber que existe um mundo espiritual, que eu estou chamando sinonimicamente de mundo celestial. Não é muitas vezes esse celestial todo. Na verdade, é às vezes até meio purgatório, meio infernozinho. Mas também existem os pontos celestiais, existem as dimensões que nós poderemos chamar de celestiais. Mas o importante é que sabemos que somos espíritos e temos que mudar radicalmente a nossa visão. Viver o mundo celestial aqui e agora. E como viver isso? Amando ao próximo como a nós mesmos, fazendo pelo próximo, vendo o próximo como eu vejo a mim. Eu e você somos um, é o que vamos dizer. É o samaritano com o homem caído. Ele foi até o homem dizendo no coração, eu tenho que verificar, é um irmão meu em humanidade. Ele não perguntou se era judeu, ele não perguntou a nacionalidade do homem. Ele simplesmente atendeu, não fez nenhuma pergunta, ajudou pura e simplesmente. E aí, nós podemos e devemos fazer assim, não é verdade? Por quê? Porque é preciso. Se nós queremos crescer, progredir espiritualmente, e mais ainda, se queremos voltar a um mundo melhor, temos que contribuir agora para fazer esse mundo melhor. E cada um de nós pode fazer isso. Se não fizer em grandes lances, pode fazer no dia a dia, pode fazer dentro de casa com a família, pode fazer com os amigos, pode demonstrar um sentimento positivo a todo momento, pode amar ao seu próximo como a si mesmo. E isso não só dando comida que deve ser dada, não só vestindo o que está nu, que deve ser feito, não só providenciando remédio para o que está doente, o que deve também ser feito, mas também distribuindo simpatia, distribuindo palavras positivas. E agora que nós temos nas nossas mãos o mecanismo fantástico do Wi-Fi, da internet, nós temos a possibilidade de falar para o mundo todo, as pessoas nos ouvirem no mundo inteiro. O que é que nós não podemos fazer dentro de nossa casa? Com um celular, com um notebook, com um tablet. Nós podemos ajudar a mudar pessoas, mas para isso temos que mudar primeiro a nós. Porque fazer o discurso vazio, que não se vive, é um problema. Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, está em Mateus, são os capítulos 5, 6 e 7. No final, o povo dizia, ele não fala como os escribas e os fariseus, ele fala com autoridade, porque o que ele falava vinha da vivência dele. E é isso que se pede. Nós somos espíritos. E automaticamente, a nossa vivência vai ser transmitida. Quando nós falarmos sobre o mundo espiritual, quando nós falarmos da necessidade, da transformação, da fraternidade, nós temos que passar esta seriedade. A energia tem que vir de dentro de nós para nos tocar, ou para tocar, melhor dizendo, para tocar o nosso próximo, para ele dizer, esse fala com autoridade. Você tem essa possibilidade. E eu tenho certeza que
Você fará isso porque a partir de agora, você estará pensando, como espírito que eu sou, eu tenho que preparar o mundo de amanhã, não só para os outros, o que é importante, mas para mim mesmo. Até é uma forma egoística de pensar, mas é positiva. Por quê? Se eu transformo para melhor, eu transformo para os outros e automaticamente transformo para mim. Então é nessa hora que nós começamos a entrar em contato com as coisas celestiais. E nós estamos falando de Jesus, que é algo mais celestial do que isso. Alguém que viveu entre nós, deu o exemplo de fraternidade, deu o exemplo de amor, acima de tudo, viveu a sua verdade a ponto de morrer. E como diria Paulo de Tarso, e morte de cruz. Ser torturado e morto. E no alto, ali quando estava no sofrimento extremo, com aquelas pessoas em volta dele, fazendo chicana, debochando da sua dor, ele olha para a multidão e dos seus lábios sai uma onda de amor. Como? Quando ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Olhem bem, ele fez uma intercessão. E o que me chama a atenção é que nesse momento ele não diz: Pai, eu os perdoo. Porque se ele dissesse isso, ele estava se sentindo ofendido, ele estava se sentindo ferido, ele estava se sentindo agredido. Não. A lição dele está justamente aí nesse ponto. Quando ele se volta para Deus e diz: Pai, perdoai-lhes. Ou seja, o problema é entre você e eles, não é comigo. Eu não tenho problema com eles, eu não tenho nenhum sentimento negativo com eles, eu não os odeio, eu não tenho raiva deles, eu simplesmente tenho compaixão. Tenho compaixão de tal maneira que estou nesse momento intercedendo por eles, porque o meu sentimento por eles é de amor. E quem ama, naturalmente, tem um sentimento desse tipo. Não se sente ofendido com o outro. Que coisa formidável. E isso é uma coisa celestial. Já pensou nisso? Nessas coisas celestiais é que nós temos que pensar. Porque vem de cima. Jesus, um espírito muito sábio, diante de nós, elevado, superior. Ele veio ao mundo e nos deu essas lições, vivendo. O importante foi isso. Ele não deu apenas uma transmissão verbal. Ele viveu o que ele pregou. Ele não comandou exércitos. Ele não buscou armas para fazer, pelo contrário. Quando Simão Pedro disse: olha, que temos espadas e os outros para lutar, ele deu um carão em todos eles. Não é isso que eu prego. E na hora que ele estava sendo condenado, em momento algum ele suplicou piedade, em momento algum ele se defendeu. Deixou que os fatos acontecessem. Até a própria oração dele no Getsemane é interessante. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Todavia que não se cumpra a minha vontade, porém a tua. Em primeiro lugar, se existe um objetivo nisso, e esse objetivo transcende, eu me submeto. E a certa altura, ele diz, falando isso, como se justificando diante de Deus, o espírito é forte. Como espírito, eu poderia traduzir ele falando: eu sei que isso é necessário e passarei tranquilamente, mas a carne é fraca, o corpo, o personagem não queria sofrer. Já o espírito, que também não iria querer, mas tinha certeza de que aquilo é necessário. E foi tão necessário que quando ele ergueu-se na cruz, ele já dizia: quando eu for erguido, atrairei todos a mim.
e ele atraiu, tanto que nós estamos falando sobre ele agora. Estamos falando de coisas celestiais, porque durante todo esse tempo falamos, na maioria das vezes, de coisas terrestres, ou seja, de que somos espíritos ligados a um corpo, que reencarnamos e que nos comunicamos com aqueles que estão do outro lado. Vamos pensar nisso? E assim, nessa vibração, vamos encerrar a nossa reunião como começamos, com uma prece. Vamos todos. Senhor Deus, mais uma vez afirmo que evocado ou não evocado, Tu estás presente. E dentro desse conceito de coisas terrestres e coisas celestiais, quero te pedir, ajuda-nos a conscientizar o espírito que somos, espíritos encarnados num corpo, ligados a um personagem, mas acima de tudo, dá-nos a sabedoria de saber usar esse conhecimento para uma mudança interior, para que nos amemos e a partir dessa mudança e a partir desse amor próprio, nós possamos amar o nosso próximo, amar os seres humanos e fazer por eles aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Muita paz para todos.